E aí, Bionix, beleza? Tô passando aqui no começo desse vídeo para estar avisando vocês que se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa seu like. E se você já é inscrito também faz isso, não custa nada, faz isso. Enfim, agora que você já é inscrito do canal, chega de enrolação e bora pro vídeo. Tá, vamos lá. Por onde eu começo esse vídeo? Bionix, sejam todos muito bem-vindos à minha teoria do que está acontecendo em Deltarune, o que talvez possivelmente vai acontecer. Vou já ressaltar que isso aqui é o meu ponto de vista, é minha teoria e minha opinião do que eu acho que vai acontecer. Se você quiser discordar do que eu falar aqui, fica à vontade. Vale lembrar que isso aqui é só minha teoria, é minha opinião, mas você tem o direito de discordar. Vamos lá. O que eu tô achando que tá acontecendo em relação ao Chris, em relação às fontes, os mundos e o cavaleiro, né, que tá criando essas tais fontes. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar pelo capítulo 1, no final, onde a gente tem, né, o Chris aparentemente controlado, né, por alguma coisa que não faço a mínima ideia do que seja. Eu chamo até de Kara 2.0. O Chris, ele tira, né, o seu próprio coração, é como se estivesse representando a alma, né, o controle do jogador que a gente tem sobre o Chris e tal. E isso estaria representando isso, né, que a gente não tem, né, mais o controle e tal. E então acaba, né, o Chris joga seu próprio coração na gaiola. Ele vai no meio, né, do seu quarto e tal. E ele invoca uma faca. Ele invoca uma faca e dá um sorrisinho e o olho dele, né, pisca vermelho. E aí acaba o capítulo. Tá. Até aí a gente não entendeu muito bem o que é. Eu não entendi muito bem também. Eu só chamo de Kara 2.0 mesmo, antes. Então, o que eu acho que está acontecendo? Vamos já ir direto ao ponto. As fontes. Tudo que pode estar acontecendo, né, com o Chris pode estar relacionado às fontes. Vamos, né? Assim como eu falei no meu vídeo da minha série, né? Eu fiz uma mini teoria, né? Que na verdade, o Chris está sendo, né? Tipo, no capítulo 1 é tudo muito normal. Depois que a gente fecha a primeira fonte, é aí que tudo começa a ficar estranho pro Chris. Então o que eu acho? Lembrando, é minha teoria, você pode ficar à vontade para discordar e tal. É minha opinião, minha teoria. A primeira coisa que eu acho que está acontecendo é que... Como que eu posso dizer? Quanto mais fontes o Chris fechar, mais ele talvez esteja alimentando essa coisa que está possuindo o corpo dele. Essa Kara 2.0. Pode ser provavelmente isso, não sei. Não tem como confirmar, é só minha teoria. Mas pode ser que esteja certo. Quanto mais fontes o Chris feche, mais forte vai ficando essa coisa que está no corpo do Chris. Mais forte vai ficar e tal. Então, quanto mais, né, o Chris fechar as fontes, talvez uma hora ou outra ele acabe perdendo o controle do seu próprio corpo e talvez em algum capítulo a gente acabe enfrentando o próprio Chris, né?
Isso pode ser bem possível, já que, né, a gente já perdeu o controle do nosso corpo 3 vezes. Por que 3 vezes? Não são só 2 capítulos? Sim, e eu já vou falar disso agora. No capítulo 1 é tudo normal, a gente vai, enfrenta, né, o House vai ensinar pra gente como é que joga, a gente vai, enfrenta o Lancer acaba ficando nosso amigo, aí a gente vai e enfrenta o pai do Lancer, e o pai do Lancer, o rei, ele odeia os humanos, o que pode indicar que aconteceu alguma treta entre os monstros e os humanos, que acabou, né, dando toda essa treta e tal, e é por isso que talvez, né, o pai do Lancer odeia os humanos, que aconteceu alguma coisa no passado que deu, né, merda e tal, entre os Lusianos, né, e as criaturas, eu esqueci como que chamam eles. Então é por isso que ele odeia os humanos. Daí a gente, né, encerra o capítulo 1 e acontece aquilo lá que eu falei pra vocês que acontece. Beleza, agora vamos pro capítulo 2. O capítulo 2 a gente, né, acorda, a gente acorda com a Toriel, né, falando: ah, Chris, você vai se atrasar pra escola de novo. E aí ela fala, né, tipo, ah, isso é uma faca? E ela grita. Deu a entender que ela foi atacada e tal, mas no fim das contas não era nada demais. Só que aí a gente já sacou na hora o que era. No capítulo 1, Chris invocou uma faca. Mas ele não invocou uma faca, ele na verdade pegou uma faca que é dele mesmo. E ele comeu a torta. Então essa coisa que controlou o corpo do Chris no capítulo 1, comeu a torta. Comeu toda a torta. E a Toriel ficou brava. Então, essa coisa, essa Carol aí, talvez esteja com fome e tal, não sei, é meio confuso. E aí ela, né, a coisa comeu a torta e a Toriel ficou brava. Beleza, tranquilo, tá, não matou ninguém pelo menos. Aí, a gente vai, faz o capítulo 2, conhecemos a rainha, que é o personagem mais engraçado que eu já vi até agora. Tirando o Lancer, claro. A gente conhece o Spenton, alguns personagens importantes que vão falar algumas coisas importantes que só se você prestar atenção na história você vai entender isso. Beleza, vamos falar da rainha primeiro. A rainha, né, assim como o rei, né, no capítulo 1, ela é a que governa o seu mundo, né? O mundo dela é o Cyberworld, né? O mundo cibernético. Tá. Aí a gente já pode ficar um pouco mais tranquilo e tal. Vamos fazendo a história e tal. Só que aí a gente percebe que a rainha, ela é muito obcecada, sabe? Pelo poder do cavaleiro. Esse cavaleiro, ele é o cara que criou as fontes e tal. Então, a rainha, por causa do cavaleiro e tal, talvez ela tenha ficado muito obcecada com o poder dele e tal, né? Essa capacidade de criar novos mundos e tal. E é por isso que a rainha também quis criar um novo mundo. Só que isso não afetou só a rainha, isso afetou muita gente. Até o Spenton e outros. Por exemplo, o Divon. E tem gente que até fala que tem algumas coisas relacionadas ao Gaster, né? O Gaster do Undertale e tal. Tem gente que fala que tem, né, algumas referências dele e tal. Pode ser que sim, porque tem muita coisa que pode estar relacionada a ele. Por exemplo, no capítulo 1, depois que você faz tudo e volta pro seu mundo e tal, você, né, vai descendo e você encontra um bunker. Esse bunker tá fechado. Só que tem gente que fala que é lá onde talvez o Gaster esteja trabalhando no seu laboratório e tal. Outra coisa que tem uma referência, né, do próprio Gaster e tal, é quando você entra no mundo das trevas pela primeira vez, no capítulo 1, você pega seu celular e liga, né, pra qualquer pessoa.
E de lá vai fazer um barulho estranho. Estranho até demais. Mas não é estranho, pois na verdade esse barulho, né, eu vi, né, em uma das teorias, inclusive eu vi essa teoria no canal do Core, né, Core das Antigas, que eles pegaram o mesmo barulho da sala do próprio Gaster do Undertale, que é um barulho muito esquisito, sabe? É muito estranho o barulho que sai. Então tem algumas referências do Gaster aqui, sabe? Então tá, vamos explicar isso aqui direito. Por causa do Cavaleiro, meio que todo mundo tá ficando obcecado com, né, esse poder de poder criar, né, novos mundos e até mesmo criar novas fontes, né? Só que mal sabia a rainha que ao criar uma nova fonte, eles estariam despertando os poderes dos titãs. Isso, né, o próprio House fala, né, no fim, depois que você batalha com a rainha no capítulo 2, o House, né, explica pra gente que, né, ele impede o Berdly de fazer uma nova fonte e tal. Que se ele fizer isso, eles estariam provocando literalmente o que o Devil gostaria de chamar de caos, né? O caos. Então eles estariam criando, né? Eles estariam trazendo, na verdade, o caos pro mundo. E os Lusianos, né, acabariam ficando sem, né, as criaturas e tal. E eles ficariam sozinhos, né, em uma noite interminável, ou um eclipse, basicamente. O Sol iria sumir, os Titãs teriam um poder absoluto para destruir, né, a humanidade inteira e, né, e apenas caos. Então, né, o House fala isso pra gente e tal, né, a gente fica tipo, nossa, mano. Aí complica, né? Então, tem isso. E, né, aí, né, a gente vai, faz o capítulo e tal. No final do capítulo 2, a gente volta pro nosso mundo normal. A gente faz, né, umas coisinhas, se você quiser explorar o mundo e tal. Só que acontece uma coisinha. O que acontece? A Suzy, ela vai se despedir da gente, a Toriel convida ela pra, né, ficar, né, na nossa casa e tal. E ela aceita, né? Não tem como recusar. Principalmente porque a Toriel oferece uma torta, né? É tipo aquele seu amigo, sabe? Que não quer saber de nada, mas se você oferece alguma coisa, ele aceita. É tipo você chamar o cara pra dar um rolê. Aí ele fala, tô sem dinheiro. Aí você fala, não, eu pago. Ele, não, então bora. É tipo isso. A Toriel oferece a torta, aí a Suzy fala, por que não, né? Tá. Aí a Toriel pede pra gente lavar as mãos. A Suzy vai primeiro e a gente vai depois. Quando a gente vai e lava as mãos, de novo o Chris fica sem controle do seu corpo de novo. Aí a gente fala, né, de novo, né? Ele vai, abre a janela do vidro do banheiro e acontece algo que a gente não consegue entender o que aconteceu. Ele demora bastante e ele, depois de um tempo, volta. Quando ele volta, a gente tem um controle normal do nosso personagem. Aí a gente fala, tá, beleza. Voltando, a gente vai, conversa um pouco. A Suzy, né, fala que vai assistir um filme com a gente, né, tipo maratonar e tal. Ela acaba pegando no sono, né, é típico isso. Muito clichê. A gente vai e dorme também. Depois de um tempo, aparece a Toriel ligando pra polícia. Aí você fala, por que a Toriel tá ligando pra polícia? A Toriel fala
que alguém furou o pneu do carro. Aí você já saca na hora, né? Tipo, foi o Chris, né? Foi a Kara 2.0. E de fato, foi mesmo. Aí a Toriel vai e dorme também. Depois de um tempo, o Chris acorda. Mas não é o Chris, é a Kara 2.0. Não, desculpa, gente, não tem um nome específico para chamar isso, então eu vou chamar de Kara 2.0. Lembrando, é minha teoria, minha opinião do que eu acho que tá acontecendo. Não, então, posso estar falando um monte de besteira aqui? Claro! Afinal, é uma teoria. O Chris então acorda, tira a nossa alma de novo, né? É como se ele estivesse arrancando, né, o controle nosso do personagem. E aí, realmente, né? E e aí ele vai, abre a porta da casa, liga a TV e uma coisinha estranha acontece. O Chris abre uma fonte. Aparentemente isso tá vinculado com o cavaleiro, né? Talvez pode ser até mesmo a própria alma do cavaleiro que esteja controlando o Chris e tal, né? De alguma forma. Não sei direito, não dá pra entender. É claro, isso vai ser explicado melhor nos próximos capítulos e tal. Mas, né? Por enquanto a gente não tem muitas respostas. A gente só pode ficar fazendo teoria mesmo do que a gente acha. Mas enfim. Então, o Chris cria uma nova fonte e é meio que óbvio que é isso, né? Ele vai, né, crava, né, a faca no seu próprio peito e tal, e aí ele abre a fonte, e aí ele levanta, né, a alma do Chris, né, o coraçãozinho e tal, e aparece um sorrisinho na TV. Pode ser alguma coisa relacionada ao Gaster? Pode ser algo relacionado ao cavaleiro? Também pode. Pode ser algum, né, novo, né, algum novo boss que a gente vai enfrentar no capítulo 3? Pode. Ou pode ser, né, até mesmo alguma coisa que está influenciando o Chris e tal. E aí o capítulo 2 acaba. De novo. Então, né, a maioria das respostas que a gente procura vai ser tudo esclarecido no capítulo 2. E por enquanto a gente só tem isso de resposta. Só que o que a gente pode deduzir aqui? Primeiro, a rainha ficou muito obcecada pelo poder do cavaleiro. O Spenton também ficou muito louco, né? Ele, tanto é que, né, como eu fiz já o Spenton e tal, vocês viram, né, que quando você, né, derrota o Spenton lá no modo normal, né, e tal,
Se você voltar para a lojinha, todos os outros vendedores estarão lá. E se você notou também, né, na minha série, o mordomo lá da rainha e tal, que tem a lojinha lá e tal, ele fala que em um dos quartos tinha um cara que ficou meio que doido e tal, e a rainha teve que expulsá-lo. Talvez seja o Spenton? Pode ser. Eu falei que era o Azrael, mas não tinha nada a ver. Pode ser o Spenton. O Spenton, né, ficou doidão e a rainha teve que expulsá-lo. Pode ser isso, né? Tem grande chance de ser isso. Então... e uma teoria que seria bem interessante, né? É que o Spenton ficou louco, né? Por causa de alguma coisa relacionada ao Gaster, né? O Gaster talvez fez algum tipo de o barulho no telefone, né? O mordomo fala, inclusive, que o Spenton tava, né, com o telefone, né? Ele tava ligando para alguém, e aí, né, quando o mordomo voltou... Aliás, a rainha não expulsou o Spenton. O mordomo, ele ouviu alguns barulhos estranhos, e quando ele foi ver, né, no quarto do Spenton, o Spenton não tava mais lá. Talvez ele fugiu pela janela, sei lá. Só tava, né, o telefone, né, pendurado pelo fio, né, aqueles telefones de cabo e tal. E o Spenton sumiu. Então, né, talvez o Gaster fez algum barulho, alguma coisa, né, no telefone, que o Spenton ficou louco. E é por isso que, né, e tem uma coisa que é meio macabra que acontece, é meio creepy e tal. Quando você vai na lojinha do Spenton pela primeira vez, ele solta um nome chamado Mike. Aí você fala, tá. Só que, mano, é muito creepy, tá ligado? O Spenton, do nada, ele buga, ele pede socorro. E do nada ele também fala o nome Mike, e é como se ele desse um pânio, sabe? O Spenton buga. E aí os olhos dele ficam como se tivesse dado aqueles furtos de antena na TV, que fica tudo chiado e tal, a tela fica branca chiando e tal. E aí, né, quando ele fala o nome Mike, dá aquele bug e tal. Pode ser o nome do Spenton? Talvez o Spenton não se chame literalmente Spenton. Talvez esse seja o nome que ele adquiriu depois que ele ficou louco e tal. Pode ser. É uma teoria. Mas pode ser, né, que o Gaster fez alguma coisa e o Spenton ficou louco, né? E por causa do poder, né, do cavaleiro também, o Spenton ficou obcecado e tal. E como o Spenton ele era um vendedor, ele ficou mais obcecado ainda, né, em querer vender mais as coisas, em ser o maior vendedor do mundo, né? Ele mesmo fala, né? Tipo, quando a gente conhece ele, ele fala: sou eu, Spenton, de Spenton, o maior vendedor do mundo e tal, né? O maior vendedor número não sei que lá do mundo. E então a gente já pode entender que o Spenton ficou louco, né? Da mesma forma que a rainha. Talvez o Spenton ficou louco por causa de alguma coisa relacionada ao Gaster, e talvez a rainha ficou meio que obcecada pelo poder do cavaleiro, por causa do poder do cavaleiro poder criar novos mundos, novas fontes. Só que a rainha, ela não é do mal. Ela só estava tentando criar um novo mundo pra ser um mundo de paz, sabe? Um paraíso, tá ligado? Tipo, um paraíso mesmo. Só que, né, mal imaginava a rainha, se ela fizesse isso, ela acabaria provocando, né, os titãs e tal. Né, o próprio House fala isso, né, no final, né, depois que a gente batalha com a rainha, o House, né, ele grita, né, e tal. Ele fala, tipo, para, ele fala pro Berdly, né, tipo, para, né, tipo, não faz isso. Que, né, ele estaria provocando, né, o caos. E o Devil também pode ter ficado louco por causa do Gaster, né? Talvez o Gaster fez algum barulho também, e aí o Devil escutou esse barulho e, né, deu zica. E aí, por causa disso, o rei, né, o pai do Lancer, foi obrigado a trancafiar o Devil
no subsolo lá e tal, né? Onde ele ficou preso. E é por isso que ele fica preso lá e tal. Porque ele meio que ficou doido também. Tá. Isso é bem confuso, pra falar a verdade. Não dá pra entender muito sobre isso. Mas o que a gente pode entender é que, por culpa desse cavaleiro, essas tretas estão acontecendo. Os mundos estão sendo criados, só que de uma forma que talvez nem mesmo o cavaleiro sabia que poderia dar, sabe, alguma merda e tal. Talvez nem o próprio cavaleiro sabia que ao criar os mundos, as fontes, né, e tal, ele, né, estaria provocando um caos, né? Quanto mais fonte for criada, mais destruição pode ser causada no mundo. Ou talvez o cavaleiro seja, né, o maior vilão, né, de Deltarune no fim das contas. Uma coisa que é interessante no Spenton é que ele é literalmente uma marionete. Só que o mordomo, né, ele fala, né, que o Spenton, né, ele não era assim. Quando você faz, né, a rota do boss secreto, que é o próprio Spenton, né, no modo New, que eu fiz já no canal, inclusive, e que eu achei mais fácil do que o Devil. Ao contrário do Spenton, o Devil foi 2 vídeos para poder passar, aquele cretino. O Spenton, quando a gente consegue derrotar ele na forma New, ele fala, né, tipo, ah, Chris, então você, depois de tudo que eu fiz, né, tentei te matar e tal, você ainda quer ser meu amigo. E aí ele fica meio que feliz e tal. E aí ele fala, né, tipo, ah, Chris, então arrebente, né, o último fio, me liberte, tá ligado? É como se o verdadeiro Spantoon, né, o Spenton, né, o Mike, né, não sei se seria, né, o verdadeiro nome do Spenton, tava literalmente pedindo um socorro, né, ajuda, né, pro Chris e tal. Então, né, quando a gente arrebenta, né, vai arrebentar, né, o último cordão, o Spenton, ele fica mais, tipo, muito feliz e tal, né, tipo, ah, vou ter minha liberdade, finalmente, né, vou ter minha liberdade, ele, tipo, ah, você está vendo o céu, está vendo, mamãe, eu vou, né, ter a minha liberdade, pá, e aí a gente arrebenta o fio, e daí, né, o Spenton fala que no fim das contas ele não passava de um fantoche, né, uma marionete sendo controlada, né, e tal, e que por culpa do, né, dessa obsessão, né, pelo cavaleiro, os poderes e tal, ele ficou daquele jeito. Então a gente entende o Spenton, né, esse lado do Spenton, que aconteceu essas coisas e tal. Então, no fim das contas, a gente pode entender que por culpa do cavaleiro tudo isso está acontecendo. Talvez o cavaleiro seja o maior inimigo mesmo. Que, né, o mordomo, né, de novo o mordomo, ele fala que a rainha, ela nunca foi daquele jeito. Aliás, não é o mordomo. Aqueles caras que a gente enfrenta logo no começo do jogo, os carinhas da música lá e tal, eles falam que a rainha era mais de boa, sabe, no canto dela. Só que depois que ela começou a ver as histórias do cavaleiro, ela ficou obcecada demais. Então a gente pode entender que, né, alguns personagens ficam muito obcecados por causa do poder do cavaleiro. Só que mal imagina eles que podem acabar criando, né, destruição, né, global. Literalmente que a rainha tava querendo, tá ligado? Só que ela não era bem a intenção dela. Ela só queria criar um mundo perfeito. Só que mal imaginava ela que tava, né, fazendo uma grande merda. Aliás, depois que você enfrenta o Spenton e você volta na loja, você vê todos os outros vendedores lá. Você fica tipo, ué, por que tá todo mundo aqui? Inclusive eu, né, voltei lá só pra ver se mudava alguma coisa. Aí eu falei, interessante, mas por que tá todo mundo aqui? E se você for falar com um por um,
eles vão falar, né, que o Spenton nunca foi daquele jeito. Eles vão falar que, tipo, o Spenton, ele era um grande vendedor, ele era mais de boinha, mais no canto dele e tal, né, o que realmente ele era e tal. E por causa de alguma coisa, ele mudou. Então pode ser, né, sim, né, a influência do Gaster e tal. Eu acho que é isso, não sei. É só uma teoria mesmo, do que eu acho que talvez seja. Posso estar errado? Sim. Mas eu acho que é isso. Então, o Spenton ficou daquele jeito, mas na verdade ele meio que não queria aquilo também, assim como a rainha não queria criar um mundo de caos. Ela só queria criar um mundo, né, um paraíso mesmo, só que, né, ela não sabia das coisas. E não sei se eu falei, mas no capítulo 1 tem um bunker, né, e a galera fala que lá talvez, né, seja onde o Gaster tá. Pode ser que sim, curioso no mínimo. E no capítulo 2 a gente volta lá, a Suzy ela chuta a porta, mas nada acontece. Pode ser que nos próximos capítulos aquele bunker abra? Provável, bem provável. Não tenho certeza direito se isso poderia acabar acontecendo e tal. E cara, eu acho que é só isso que eu tenho pra falar. Bom, basicamente o que tá acontecendo é o seguinte. O Chris, quanto mais fonte ele abrir, fechar no caso, mais ele vai alimentando essa coisa que tá controlando ele. E quanto mais ele alimentar isso, mais fraco ele vai ficar. E talvez ele perca o controle total do seu corpo. O que pode fazer com que o Chris seja um chefão, né, no fim das coisas. O que pode fazer com que o Chris também seja algum inimigo de algum capítulo, né? Isso pode ser provável que sim. Não tenho certeza. Mas no fim, né, talvez o Chris acabe virando um vilão aí também. Não um vilão, mas em si um vilão que não é ele que tá fazendo aquilo, e sim a tal coisa que tá controlando, né, o seu corpo e tal. Isso explica, né, as ações dele e tal. Então, quanto mais fonte ele fechar, pior vai ser essa coisa que tá tentando controlar o corpo dele. Como eu falei no capítulo 2, aparece um sorriso na TV, que é meio estranho, mas já foi anunciado o capítulo 3. Olha que legal. Já anunciaram o capítulo 3, cara. Que bonitinho. Então talvez não demore muito para lançar o capítulo 3. Mas não tem problema, pois eu já trouxe tudo que tinha que trazer, né? No capítulo 2. Inclusive a rota Snowgrave. Que inclusive você enfrenta o Spenton de novo. Só que lá o Spenton não fala muita coisa importante. Você força a Noelle a matar o Spenton e é isso, acaba, tá ligado? O Spenton não fala nada. Na rota onde você enfrenta o próprio Spenton, lá sim, você enfrenta o Spenton e ele fala que na verdade ele nunca quis aquilo. Assim como a rainha. A rainha, né, tava sendo só obcecada demais pelo poder, né, do cavaleiro e tal. Então pode ser que sim, o cavaleiro seja, né, um inimigo importante, pode ser até um vilão no final das coisas. Pode ser que o Gaster apareça, não sei. Mas enfim, é isso que eu acho que tá acontecendo com Deltarune. O que eu acho que vai acontecer e tal. Lembrando, isso aqui é só minha opinião do que eu acho. É só minha teoria. Pode ficar à vontade para discordar, não vou xingar, eu vou até dar risada, mano. Tipo, eu sei que eu tô errado de algumas coisas. Eu não sou um robô, tá ligado? Eu não sou tipo a rainha. Tipo, ela vai computar tudo, tá ligado? Não sou, mano. Se eu errar, pô, eu sou um humano, errei, tá ligado? Humanos, né? Só que é aquilo que diz. É apenas uma teoria. Teorias são feitas pra você errar, entendeu?
Só que é uma teoria, entendeu? Então é isso, tá certo, boa. É isso que eu acho que tá acontecendo com Deltarune. Possivelmente o Chris vai fazer alguma coisa bem pior nos próximos capítulos, né? Não o Chris em si, a coisa, né, que tá controlando ele e tal. Então a gente tem bastante coisa para discutir aí, né? Enfim, eu já trouxe tudo do capítulo 1, tudo do capítulo 2 e, cara, tô muito feliz de ter trazido esse jogo para vocês. Muito feliz mesmo. A gente começou recentemente, né, a série de Zelda, né? E espero que vocês gostem. A gente também tá jogando GTA San Andreas. Espero que vocês gostem também. Enfim, Bjorn, isso é tudo que eu acho que tá acontecendo em Deltarune. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Forte abraço, valeu. É nóis. Eu acho também que é bem provável que, como o Chris está sendo controlado, talvez nos próximos capítulos a gente controle o House ou a Noelle e... A Noelle não, a Suzy. Ou talvez, né, o Baird e a Noelle. Talvez eles acabem entrando nos mundos com a gente para ajudar e tal, né? Lancer também pode acabar vindo e tal. É tudo bem provável, né, que todo mundo acabe vindo e tal, né? Então é interessante isso, mas esse jogo é muito divertido, cara. Sabe, eu gostei muito de ter trazido esse jogo, cara. De verdade. É um jogo que eu gostei, mano, de trazer. Ele é bem engraçado, sabe? Tem umas coisas que, apesar de ter ficado mais 18 em alguns capítulos e tal, né? Ficou tipo mais 18 do nada, que eu não entendi absolutamente nada, né? Mas enfim, Bjornix, é isso. Essa é a minha teoria, o que eu acho. Posso estar errado, como eu falei, é só uma teoria. Mas enfim, tamo junto, valeu, um forte abraço pra vocês e é isso então. Vejo vocês então nos próximos vídeos de próximas futuras séries aí, beleza? Valeu, um forte abraço e tamo junto, gente. Falou.